A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Este versículo, ele diz muito para mim. E há 3 anos atrás, ele foi um divisor de águas para o entendimento de que nós vivemos no mundo físico, mas que estamos cercados por um mundo espiritual, e é isso que a palavra do Senhor nos diz. Tudo que nós ligamos na terra é ligado no reino de Deus. É Jesus quem nos afirma. Os olhos do Senhor estão postos sobre nós para nos abençoar de acordo com a nossa fé. E eu precisei imenso dessas certezas há 3 anos atrás. E é o que eu vou vos dizer neste vídeo. Este vídeo ele é importante para mim, pois foi numa situação vivida por mim em que eu tive que amadurecer muito espiritualmente este lado de que nós estamos cercados por muitas vezes forças contrárias, e não me deixar amedrontar, não me deixar ir abaixo, não me deixar enfraquecer, não me deixar me desviar dos caminhos que Deus queria para a minha vida. Isso se passou há 3 anos atrás. Em alguns meses que se sucederam, mas eu vou contar aqui uma experiência que essa foi uma das mais marcantes que eu tive naquela situação, que foi eu estava na altura a trabalhar em uma lanchonete, digamos assim, não é? Em uma casa de refeições, e havia nessa lanchonete a entrada, não é? Havia o salão onde as pessoas faziam suas refeições, e havia a parte da cozinha, que era onde nós ficávamos a preparar os alimentos, né, que seriam entregues aos clientes, os sanduíches, as refeições, os cafés, enfim, toda parte dos alimentos que eram confeccionados naquele local nós fazíamos na cozinha. E eu me lembro de estar na cozinha. A visão da cozinha, ela dava para ver até a porta da entrada daquele estabelecimento e até lá fora, porque era uma porta de vidro. Então nós víamos da cozinha até a rua. Quem entrava, passava pela porta de vidro, entrava, ficava no salão, conseguia ver quem estava na cozinha. Mas existia uma música, não é, no salão, uma música ambiente, que impossibilitava de ouvir sequer algum som da cozinha. Apesar da porta estar aberta, apesar de nós termos um fluxo de pessoas, quem estava na cozinha também não conseguia escutar, por exemplo, se uma pessoa estivesse a conversar no salão. Então, eu lembro de estar na cozinha, ter acabado de fazer as minhas funções e estar um pouco encostada no balcão a cantar louvores a Deus, mas de uma forma muito baixa que seria impossível alguém no salão escutar o que eu estava a falar, principalmente porque eu estava no trabalho. Por estar no trabalho, eu não iria, não é, falar em voz alta, nem cantar em voz alta. Não seria apropriado. Então eu estava mesmo que a balbuciar um hino.
um cântico a Deus. Eu não lembro qual era o cântico que eu estava a cantar, mas eu estava a cantar algum hino. Estava a cantar num tom de voz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. Era algo que era mesmo só para mim. Era algo que era um tom de voz tão baixo que era quase como se fosse para mim escutar. E eu lembro que duas crianças, uma menor que a outra, numa idade mais ou menos, diria 9 anos, 9, 12 anos, pela altura, não é? É aquela idade intermédia. Então, eu diria que essas duas crianças pareciam ser dois meninos e eles eram primeiro duas crianças estranhas. Eles não tinham uma aparência muito normal. Que eu dissesse que seria uma aparência de uma criança comum. Eram duas crianças que chamavam a atenção. Então eu estava voltada no balcão, como eu estou agora, olhando para frente, e olhava para o salão e comecei a olhar aquelas duas crianças e continuei cantando baixo para mim. Então aquelas duas crianças se posicionaram a uns 10 metros de distância de mim, mais ou menos, ficaram todos dois, um ao lado do outro, a olhar para mim. E eu já achei estranho, não é? Mas continuei olhando para as crianças e cantando. Então, uma das crianças fez assim. E a outra criança fez assim. Como se a dizer que não queria escutar o que eu estava a cantar. E como se a dizer também para eu calar a boca. Então eu, no tom de voz que estava, e olhando para eles como eu estou a olhar para vocês agora, disse: arreda, Satanás. Em nome de Jesus, eu não vou deixar de falar do meu Deus, nem de louvar o meu Deus. Arreda, em nome de Jesus. E só foi dizer essas palavras e aquelas crianças, elas ficaram transtornadas, como que enfurecidas. E elas saíram porta fora. Então eu percebi que ali havia um principado, uma potestade, e era visível, não é um incômodo. E o que eu tenho a dizer é: você pode estar a passar por um momento semelhante, pode ser algum estranho, como essas duas crianças eram, ou como pode ser mesmo um familiar. O inimigo, ele utiliza quem estiver perto de você para te desnortear, para te desorientar, para te amedrontar. E o que eu tenho a te dizer, meu irmão, é: permaneça firme. Lá se vão 3 anos que eu vi estas crianças e elas serviram como aprendizado para não recuar mediante algum ataque do inimigo, mas me posicionar. E não sou eu que saio de um lugar, é o inimigo que toca a bater em retirada, e é assim que você tem que proceder em sua vida. Não é você que sai, é o inimigo que toca em retirada. Ore ao Senhor, consagre a sua vida ao Senhor, que o Senhor vai te proteger, te guardar, te direcionar e te abençoar. Mesmo no pior dos piores lugares, você estará seguro se estiver no centro da vontade de Deus.